Movimento, substantivo masculino, ato ou efeito de mover-se, agitação, conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Corrente de pensamento que caracterize evolução artística, histórica, filosófica e social. O que resulta em efeito, vida e animação numa obra de arte. Movimento DIA é isso. É um programa que nós, do Diversão e Arte, pensamos com todo carinho para poder falar um pouco sobre os artistas negros no mês da consciência negra. E é isso que a gente está fazendo aqui, para poder falar um pouco sobre a trajetória dessas pessoas, como que elas se movimentam na arte, nos diversos segmentos que a arte promove pra gente. Enfim, é isso. E nesse primeiro programa a gente vai falar um pouquinho sobre um cara que tá aí no humor, e que é o Robson Nunes. Antes dele, Mussum, Grande Otelo, Tião Macalé, enfim, inúmeras pessoas. E hoje em dia nós temos ele como um dos grandes ícones, atores negros que estão falando sobre um humor e que ele traz essa carga gostosa na carreira dele. É isso. Vamos ver? Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Bom, Robson, obrigado por ter vindo aqui atender o nosso convite, né? Para participar do Movimento DIA. Você vai ser o nosso primeiro programa. Ih, caramba, É a primeira interdição. Pô, não sabia disso não, que responsa. Pois é. Olha só, então vamos lá. Vambora. Vambora? Então, para começar, a gente queria saber o que você fazia antes de ser artista. Qual é o movimento aí da sua trajetória? Seu nome qual é? Tião Maia. Era garoto de programa, sacanagem. Não. Até tentei, mas não. Não rolou. Pô, minha trajetória, antes de atuar, se diz, lá atrás, eu comecei muito cedo, né? Eu descobri que eu queria ser ator com 12 anos de idade. Fiz uma oficina dessas de bairro mesmo, né? E aí depois meu irmão do meio falou, pô, velho, você tem um talento aí, cara, vai atrás, não sei o que. Aí na mesma semana apareceu um cartaz na escola, curso de interpretação. Aí aí o bichinho picou, né? Aí, pô, fiz o primeiro ali, aí vi que era aquilo que eu queria, mas meus pais não tinham condição de me bancar. Meus pais sempre foram maravilhosos, assim, sempre me deram apoio. Todos os espetáculos, assim, eles eram os primeiros ali para assistir. E aí meu pai falou, olha, eu posso te dar o apoio, mas você tem que correr atrás, né? Mas assim, por saber da minha realidade e saber também da profissão, o que era ser um garoto negro querendo ser ator, sabe? É muito louco isso, porque às vezes as pessoas criticam, né, tudo mais, isso hoje em dia, até por desfilar em todas as classes sociais e todos, o cara fala, mas pô, não é interessado. Eu falei, cara, às vezes não é questão de ser interessado, é que você quer ganhar, ter condições de ganhar um salário por mês. Às vezes você não tem a perspectiva de, vou ser engenheiro, é algo muito longe, assim. E era muito louco que, porra, eu falar que ia ser ator então e levar isso a sério, sabe? Eu acho que isso foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida. Uma vez eu falei pro meu irmão, pô, cara, eu tô fazendo, cara, acho que o meu sonho é ser ator mesmo. Ele falou, não, então não tem que ser seu sonho, tem que ser seu objetivo. E aí, essa frase me marcou naquela época e até hoje, assim, e foi isso.
E aí eu comecei, apesar de ter feito, cheguei a estagiar de mecânico geral e tudo mais, aí fiz o Boleiros, foi o meu primeiro trabalho. O filme foi lançado acho que em 97, se eu não me engano. E aí começou tudo. Agora, pensando nessa questão do sonho, o sonho que se realiza, o sonho que está em realização, como é que você se vê, Robson, como o homem negro, o homem não branco, o homem de sucesso, a pessoa de sucesso? Como que você se enxerga nessa nossa sociedade? Eu me enxergo, o sucesso é relativo, né? Porque existe o que você quer pra você, o que as pessoas projetam pra você e às vezes o que você é, na verdade. Então, assim, eu acho que os objetivos que eu falei lá atrás, coisa de você ter um objetivo, eu acho que você vai mudando isso. Eu acho que são degraus, né? Porque você traça esse objetivo aqui, poxa, eu quero fazer esse espetáculo, eu quero fazer essa obra, eu tenho vontade de, pô, esse livro aqui é incrível, eu tenho que passar isso para alguém. E você vai com esses objetivos. E às vezes tem o cara que chega e ele acha que você, pô, velho, não, você... eu ouvi isso há pouco tempo, um cara que eu faço a publicidade lá da Sky e tudo mais, aí um dos diretores chegou pra mim, cara, mas eu quero te ver igual o Jô Soares, cara, eu quero te ver, porque eu quero, você merece isso, não sei o quê. Aí eu senti que era uma coisa que ele falava do coração, então eu respeitei. Mas eu não sei de onde ele tirou que eu queria ser igual o Jô Soares, entendeu? Nunca pensei isso pra minha vida. Talvez a referência de humorista, humorista de sucesso? Talvez, mas de apresentador. De apresentador. Acho que ele tava mais nessa área. E é uma coisa que nem eu sei, talvez daqui a algum tempo eu pense, pô, eu quero ter um talk show, alguma coisa, mas não é uma coisa que agora eu busco. Pelo menos nesse não momento, faz parte não. dos seus... Não. E assim, você perguntou como eu me enxergo. Eu tive na minha vida, graças a Deus, eu tive meu pai e meu irmão como grandes espelhos. Então eu tive referências muito boas dentro de casa. Muita gente não tem isso. E hoje eu fico feliz de conversar com um garoto que tem ou uma menina que tem uma história parecida com a minha, uma origem parecida com a minha, e de alguma maneira influenciar, sabe? A coisa que eu te falei de às vezes estar longe aquilo, de você trazer para a realidade da criança. Não, se você quiser, você pode sim. Hoje a gente vive uma outra realidade, até pela tecnologia, pelas mídias sociais. Você, de fato, você tem mais acesso à informação, né? Então, claro, é sempre difícil, mais difícil do que você, sei lá, já crescer numa escola particular, estudando e tendo pais, advogados, blá blá blá. Os recursos todos ali à mão. Exato, já é uma realidade que você está acostumado. Mas assim, se hoje um garoto que mora numa comunidade, ele sonha em ser engenheiro, como eu falei, engenheiro, pô, ele pode começar a pesquisar de já e ir se preparando para isso, entendeu? Focar ali e ir atrás. Há como competir. Exato, muito mais difícil, é desigual, não adianta falar. Tem até uma vez eu estava vendo um show do Racionais e o Mano Brown tocou nessa questão, falou, poxa, sempre falam que é uma coisa que a gente que é talvez gerações parecidas, não sei aqui, não vamos falar de idade aqui agora, mas Por essa parte, gente. mas com certeza vocês já ouviram, eu não sei a galera de hoje, mas com certeza vocês já ouviram em algum momento, você tem que ser melhor, porque você é negro, tem que você ser tem melhor que ser duas vezes, melhor né? que o melhor, porque você é negro. Cara, é muito difícil isso. Como é que você vai ser melhor que o cara que... E não é que você tem que ser nem igual ao cara que estudou pra caramba, você tem que se destacar nisso. Então é muito cruel mesmo. E aí foi pela primeira vez, e a gente eu levava isso como regra. Eu falei, não, tenho que me destacar, tenho que ser o melhor. E aí quando o Brown falou isso, eu vi no vídeo, eu falei, cara, é verdade, né? É muita sacanagem com a gente isso.
Mas É por uma outro, carga, né? Lembrança não é? mas por outro lado, é uma realidade. Você tem que correr atrás mesmo, assim, e se impor e tudo mais. Então, assim, hoje eu fico feliz quando de alguma maneira eu consigo influenciar alguém, seja para falar, olha, eu vim do mesmo lugar, entendeu? Então vambora, velho. Foca aí, sendo de alguma maneira referência para alguém, sabe? Eu acho que se algum garoto viu e falou, poxa, já tá bom pra mim. Assim, acho que a gente tem que tentar fazer a diferença. Às vezes você não consegue fazer isso numa larga escala, como um líder político ou algo do tipo, mas uma vez, como eu falei do sucesso relativo, o tamanho, a proporção disso é muito relativa também. Então, mas hoje Porque em às dia, vezes né? um professor te inspira ali, sabe? Um cara. Tem um cara que eu sou fã, que eu tive a honra de trabalhar, que é um garoto apaixonante, assim, que é o Negueba. Qual que é o nome do Negueba, gente? Agora me fugiu a. Ele é do Melanina Carioca, tá na novela agora. É que ele usa um outro nome. Marcelo? Não sei. Ah, não, é Me o... fugiu o Esse nome, moleque é que que ele tá usa outro nome artístico. E quando eu conheci ele como Negueba. E era um cara que tava ali, que pô, já morou na rua, já não sei o quê. E ele me contou que o Sabotagem, as músicas do Sabotagem, ele lá no Rio de Janeiro, as músicas influenciaram ele e ele mudou a visão de vida, hoje tá aí, sabe, galã. Isso é muito legal, isso é muito legal. Esse é o lugar da arte. Bom, Robson, obrigado. Eu falei pra caramba, eu não me sinto, eu avisei, gente. Mas foi um papo bom. Foi gostoso. Só eu falei, não, fala de vocês agora. Numa outra oportunidade. Obrigado, viu? Pô, obrigado vocês. E aí, galera, estamos aqui com o Juliano Sobrinho. Obrigado, Ju. Ele é professor de História, né? É especialista em História Social. E ele veio aqui para poder comentar um pouquinho sobre o que vocês acabaram de assistir aí com o Robson Nunes. Então, Juliano, vamos tentar elaborar um pouco a condição desse humor feito no Brasil pelo negro, pelo artista negro. Ok, eu acho que primeiro valeria a pena a gente discutir um pouco esse contexto histórico da questão do racismo no Brasil, né? Assim, esse racismo da qual a gente conhece hoje, ele é elaborado ainda no século XIX, ainda no mundo da escravidão, e obviamente que ele se acentua no pós-abolição, né? As primeiras décadas do século XX são as décadas onde o Brasil vivencia a construção de um racismo e de uma segregação social e racial muito forte, né? Muito latente. Obviamente que isso vai ser levado também para as questões da cultura brasileira, né? E os negros no Brasil não conseguem adentrar esses campos com tanta facilidade. E muitas vezes vão ter que produzir culturas marginais para poderem estabelecer essa relação com o campo artístico e da cultura, né? A gente é moldado nesse século XX, nesse mundo de pós-abolição, por uma perspectiva conhecida como democracia racial, que é uma ideia muito sustentada no campo social e no próprio meio intelectual, que tenta não só desqualificar a participação do negro na história brasileira, mas também procura de várias formas segregar racialmente essa participação, né? A ideia da democracia racial é uma ideia que pega muita força no Brasil, atrelado a políticas de Estado, a questões dos aspectos das relações sociais no Brasil, que leva a uma total desqualificação da pessoa, do negro, e também produz um empobrecimento muito grande dessa população frente aos brancos no país, né? A democracia racial ela serve muito para dizer não há racismo no Brasil, né? E dessa forma naturalizar as questões de desigualdades raciais, né? E aí quando a gente traz para a nossa contemporaneidade, isso fica muito latente na questão da escolaridade, na questão do mercado de trabalho, enfim, em todos os aspectos do campo social, nós presenciamos uma grande incoerência, que é uma população no Brasil
segundo os últimos dados do IBGE, é declarada como a maior população quantitativamente, né? Uma população negra, mas quando nós cruzamos esse dado com outros dados, como a inserção social, educacional e até cultural desses sujeitos brasileiros, eles ainda estão muito afastados de um processo de igualdade no Brasil, né? Então, obviamente que toda essa história do século XX, desse mundo do pós-abolição, nos ajuda um pouco a entender de que forma nós naturalizamos um racismo no Brasil, e também quais são as expectativas que nós temos de combate a isso, né? E aí vale a gente demarcar o quanto o movimento negro no Brasil, durante todo o século XX, produziu uma luta de resistência muito grande no sentido de conquistas importantes, né? Tanto no campo político, social, mas eu acho que as demandas do movimento negro no Brasil sempre trabalharam no sentido da denúncia, né? Assim, somos um país racista, temos uma série de mazelas a resolver em relação a isso, temos direitos a serem conquistados, né? E eu acho que no campo da história, o que vale nós, historiadores e professores, a pensarmos é como essa história brasileira precisa ser recontada sob o ponto de vista negro, né? Assim, do reconhecimento dos sujeitos negros enquanto sujeitos históricos, né? Isso é fundamental. Até porque eu acho que tantas demandas ainda necessárias e reivindicadas pelos negros no Brasil possam ser construídas, a gente precisa construir essa memória brasileira da qual o negro é um personagem histórico. Né? E essa imagem do negro enquanto personagem histórico não é uma construção consolidada, né? E a gente precisa produzir uma luta para que eles possam ser alçados enquanto sujeitos históricos. Isso é fundamental. Acho que as próximas conquistas elas só virão quando a gente tiver um dever de memória com a população negra brasileira. Então, vai, fala aí na lata. Na lata. Tem que puxar e... Que medo disso, gente. Vai lá. Uma música. Uma só. Tem uma música que eu sempre ouço no dia do meu aniversário, que é uma que tem no tributo ao Chico Sainz. Eu era muito fã, eu sou muito fã, aliás, e que começa falando, tamo aí mandando brasa. Então acho que procurem. Tá. Vamos lá. A música a gente já demorou 5 minutos. Pera aí. Um sonho. Eu quero muito ver algumas conquistas da minha filha. Muito. A última. Usa melhor, né? Usa as melhores. Uma pessoa bonita. Eu. Beleza. Pô, se eu não me achar bonito, quem é que vai achar, né? Pô.